Estreias, meus amigos! Se tem um negócio que o tal do Walking Dead manja, é fazer episódio de estreia. Ao longo das 11 temporadas aí da série principal, tivemos as mais diversas estreias, com as mais diversas estruturas, com os mais variados apelos. E resta a dúvida, qual que é a melhor de todas? É o 7x1. Dito isso, quais são as melhores? Neste vídeo de hoje, vamos organizar os primeiros episódios de cada temporada, as Season Premieres, na ordem do pior pro melhor. Lembrando que, como a gente tá falando de estreia, e o Walking Dead na maioria das vezes acertou em suas estreias, até em alguns dos piores momentos eles acertaram nas estreias, não vai ter muito episódio assim pra passar raiva, sabe? De toda a lista, eu acho que tem um assim que eu torço mais o nariz, e nem é o último lugar não. Vocês vão entender exatamente aqui, eu já convido os senhores a colocar aí na área dos comentários as suas respectivas listas, porque a de cada um é diferente, porque cada um tem uma percepção diferente a respeito da obra. Então já caracteriza aqui que tudo que eu vou dizer, obviamente, né, aquele velho ditado, não é verdade absoluta. Trata-se apenas da minha visão a respeito do bagulho. Então, dito tudo isso, let's go! Em 11º lugar, a lanterninha da Season Premieres de The Walking Dead, das estreias de The Walking Dead. O 11x1, Acheron Parte 1. É o primeiro episódio da 11ª temporada, da última temporada. E veja bem, o fato dele estar em último lugar aqui não significa que ele seja um episódio ruim, porque eu acho que não tem nenhum episódio ruim nessa lista. Como eu disse, trata-se das estreias e o Walking Dead sempre acertou em suas estreias. E eu acho que esse é um episódio que ele é bem sucedido dentro da proposta dele, porque a 11ª temporada é uma temporada que tem uma estrutura diferente do convencional de The Walking Dead. Ela começa bem discreta e vai construindo a tensão e escalonando o bagulho ao longo dos episódios. Então, naturalmente, o primeiro episódio é o mais morno do bagulho. Trata-se basicamente dos personagens procurando suprimentos, né? Tem aquele problema todo da crise de falta de comida na comunidade de Alexandria, depois de todo o rolê da guerra ali contra os sussurradores e essa coisa toda, e eles estão ali tentando, né, juntar os cacos e conseguir alguns suprimentos. O episódio já começa com uma cena bem interessante deles invadindo uma antiga base do exército para procurar suprimentos, um jeito bem interessantezinho de começar uma temporada, e ao longo do episódio a gente vai organizando o tabuleiro com as tramas que vão acontecer ao longo da temporada. Temos ali o Negan e a Meg interagindo bastante, tem o início de todo aquele rolê do metrô, o final tem um gancho muito legal com a Meg precisando da ajuda do Negan e o Negan se recusando a ajudar ela, e aí fica esse gancho pro segundo episódio. É bem interessantezinho, todo o rolê do metrô também é bem interessante. O episódio funciona devidamente, ele só é morno demais pra ficar na frente dos próximos itens dessa lista. Eu não tenho muito o que reclamar dele. Questões técnicas também, ele é um episódio bem competente, sabe? Organizadinho, não bota os pés pelas mãos, ele executa o que ele tem que executar com responsabilidade. Eu gosto dele, mas ele não está na frente dos próximos dessa lista. Bora pro 10º lugar então. E o 10º lugar, olha só quem tá aqui no 10º lugar também. Temos o episódio 1 da 10ª temporada. Olha só, por enquanto estamos sincronizados, né? 11º lugar, 11ª temporada, 10º lugar, 10ª temporada. Vou caçar aqui o nome do episódio, que eu esqueci o nome do episódio, mano. Cadê? Lines We Cross. Cara, esse episódio, na época, eu critiquei ele tanto. Ele é o único item dessa lista aí que eu acho que é um episódio assim mediano, beirando ruim. Não chega a ser ruim, tem coisas bem interessantes nele, mas ele, pra uma Season Premiere, meus amigos, que sempre foi a marca, né, do The Walking Dead, de começar sempre com o pé na porta. Porque você vê ali, as temporadas anteriores, tudo tão à frente na lista. Então, até aquele dado momento, a 10ª temporada, episódio 1, foi o pior episódio de Season Premiere já lançado. Porque ele simplesmente não entrega a expectativa por cima deles. Tivemos todo o final ali da 9ª temporada, que foi acachapante com todo o evento das estacas, toda a introdução dos sussurradores, que levou ali os últimos 8 episódios da 9ª temporada. E uma tensão crescente ali
ali com a questão dos sussurradores, e a gente tava louco pra ver o que ia acontecer a partir daí. Só que o que a gente tem nesse episódio é um episódio muito morno, muito esquisitinho na questão da montagem dele, não aparecem sussurradores, temos ali desenvolvimento dos personagens principais majoritariamente, o estabelecimento do que vão ser as tramas dessa temporada, e a Alpha só vai aparecer mesmo no finalzinho do episódio, pra dar um gancho pra temporada começar nos próximos episódios, porque esse aqui é só um estabelecimento de tabuleiro, e como eu disse, tudo bem a pessoa começar a morna temporada e ir aquecendo, é uma estrutura que simplesmente funciona, é uma decisão, né, criativa. O problema é que depois daquilo tudo que tinha acontecido na nona temporada, eu não sei se era a melhor decisão possível. Parecia-me muito que o negócio ia começar mais lá em cima, por conta de todo o tabuleiro que a nona temporada havia armado. E aí acontece que chega aqui e é um episódio meio esquisito, é um episódio meio morno, meio cansado, né, ali naquele momento a série tava cansadinha já, e a 10ª temporada é mestre em ser cansativa, bem cansativa como um todo, em repetir os erros do passado também. Mas aí você me pergunta, então por que ela tá na frente da 11ª temporada? E eu te respondo, satélite soviético caindo na floresta. Maluco, a temporada começa no espaço, menor. É muito bom isso. O negócio do satélite soviético é uma sacada muito boa, porque é uma ideia que é plausível com essa órbita terrestre cheia de satélites e sem ninguém pra fazer a manutenção desse lixo espacial, mano. Esses satélites ficando defasados, eles vão reentrar na atmosfera e alguns não vão queimar por completo na atmosfera e vão acabar caindo mesmo. Isso acontece hoje. Imagine se você não tem mais a manutenção desses satélites, e principalmente esses satélites antigos, como é o caso do satélite soviético. E você ter isso acontecendo em The Walking Dead, mano, é uma sacada tão legal, mano, tão original. E numa série que tá chegando ali na sua 8ª temporada, inovar fica cada vez mais difícil. Então parabéns pro roteirista que teve essa ideia, porque ela é muito, muito inusitada e muito, muito irada, mano. O primeiro take da temporada ser um take no espaço é muito surpreendente. É por isso que isso fica na frente do episódio 1 da 11ª temporada, que é um episódio muito menos problemático, mas que tem menos apelo do que esse aqui. E ainda tem o fato dele ter caído, gerado incêndio, e ele ter caído do outro lado da fronteira que os sussurradores haviam estipulado, então os caras têm que se arriscar pra apagar o incêndio. É bem interessante isso, é bem interessante. E é por isso que esse episódio acaba tendo mais apelo, mesmo com os problemas que ele apresenta. Esse episódio acaba não sendo ruim de maneira alguma, porque os acertos dele são bons acertos, Agora, no nosso nono lugar temos nona temporada. Olha só que nós estamos sincronizados ainda. A New Beginning, um novo começo, né? O episódio 1 da nona temporada. Aquele episódio que meio que deu uma salvada na série, né, mano? Deu uma salvada, porque depois do desastre da 8ª temporada, precisávamos ter um novo frescor pra temporada seguinte. E essa temporada também segue essa estrutura de começar meio morna e ir aquecendo e ficando mais foda com o passar dos episódios e o avançar da trama. Não é aquela velha estrutura do Walking Dead de começar com a bomba explodindo no seu colo, mas é um episódio muito bem organizadinho. É um especialzinho de 1 hora e é muito bem organizadinho, tem muita coisa acontecendo, e ver um episódio organizado depois do caos que foi a 8ª temporada é muito interessante. Você tem ali os personagens todos com visuais novos, Rick carequinha, temos ali Washington aparecendo logo na primeira cena, na cena inicial, que é a vitrine do bagulho, novas tramas, um mundo diferente acontecendo. A questão técnica do episódio também é muito bonita, aparecem muitos lugares mais deteriorados do que o que a gente tá acostumado, porque passou um pouco mais de tempo. Então é muito bonita a questão técnica do episódio, a direção é muito competente e os temas que eles começam a flertar aqui são muito interessantes, com uma Meg mais impiedosa sacrificando o Gregory por tentar matar ela, um Rick mais benigno depois de todo o rolê da guerra, né, ele tentando ali agir de maneira diferente e dar uma redenção pro pessoal do santuário, gerar estabilidade, uma boa relação intercomunitária.
comunitária, né, com todas as comunidades cooperando umas com as outras, então é bem interessante esse início, que é um início muito mais de organização, mas que é organizado, e nessa época tem que se levar sempre em conta o contexto. Nessa época era tudo que a gente precisava, um pouco de organização no meio desse caos, tá ligado? Então é um episódio que, embora não tenha ali alguma coisa muito acachapante acontecendo, ele é o frescor que a gente precisava, o respiro que a gente precisava pra esse novo momento de Walking Dead, pra dar uma sobrevida a essa série que tava tão cansada naquele momento. E em oitavo lugar, ainda sincronizados, o 8x1, o episódio 1 da oitava temporada. E é isso aí mesmo. A oitava temporada todo mundo sabe que é considerada a mais problemática de todas, a pior temporada de todas, e isso é meio unânime dentro da comunidade de Walking Dead, porque ela simplesmente é uma bagunça, é um Frankenstein, é aquela temporada que tava afobada, né, uma época que depois da sétima temporada ter dado errado com os problemas de ritmo ao longo do negócio, a guerra do Negan que demorou pra começar, a falta de ação e a queda de audiência que rolou ao longo dos episódios, eles precisavam correr atrás do prejuízo. Só que eles estavam muito afobados e acabaram colocando os pés pelas mãos, e essa temporada é a mais desastrosa de todas, é aquela que quer ser muita coisa, acaba não sendo nada, e principalmente é muito esquizofrênica em tudo que ela tenta fazer. Direção truncada pra caramba, extremamente mal feita, episódios extremamente esquisitos, né, esquisitaço, roteiro muito esquisito também, muito ruim na verdade, tramas jogadas fora, coisas muito importantes não adaptadas, coisas tiradas da cartola que são simplesmente muito cafonas, morte de personagem que não devia morrer, é uma lista infinita de coisas que caracterizam a oitava temporada como a pior temporada de todas. Mas o primeiro episódio, meus amigos, na época que ele saiu, eu gostei bastante dele, e ele me deu uma certa esperança pro desenrolar da temporada, porque ele é um dos melhores da temporada. Todo o início da guerra acontecendo e o Rick cercando o santuário, o plano de trazer os zumbis pra cercarem o santuário com o Daryl atirando pra atrair os zumbis, todo aquele senso de todo mundo se movendo e as coisas acontecendo, sabe, gerando aquele sentimento de finalmente começou essa guerra. E o início é muito bom, com o Rick chegando ali, né, batendo na porta do Negan e tendo um diálogo franco com ele, né, pedindo a rendição dele, Are you gonna make me count também, que é a vingança dele pelo 7x1, que o Negan também fala isso. É muito foda essa cena, toda a questão dos zumbis invadindo o santuário, eles atirando nas vidraças pra fazer mais barulho, o terror gerado pra cima do santuário, é bem interessante. É um episódio assim que você pensa, mano, essa guerra vai ser interessante. Ele é um arroz com feijão muito bem feito, mano, muito bem feito, que na época até enganou. Como eu disse, o Walking Dead não tem muitos problemas quando o assunto é season premiere, mano, eles começam muito bem. Tá certo que esse episódio tem uma montagem meio esquisita já, que já denunciava o que seria o resto dessa temporada, uma direção meio estranha, sabe, mas ele passa tranquilamente, ele é legal de assistir até hoje. Bota o play nesse episódio pra você ver, você não vai se divertir. Agora, bota o play no resto da temporada pra você ver o tanto que você vai sofrer, mano. E agora sim, em sétimo lugar, finalmente vamos quebrar o padrão, porque o nosso sétimo lugar fica com 4x1, o episódio 1 da quarta temporada, intitulado 30 Dias Sem Acidentes. Depois ali do desastre da terceira temporada, eles tinham que, pela primeira vez, dessa vez, né, é um episódio muito parecido com o episódio 1 da nona temporada, que reestruturar de novo a parada, trazer novos ares e apresentar um salto temporal, apresentar uma diferenciação na série. Aqui a gente vê a prisão completamente diferente daquele cativeiro que a gente viu ela sendo na terceira temporada. Ela tava com muita cara de Lara ali logo de cara. E é um episódio que, mais uma vez, seta o tabuleiro para as coisas irem escalonando nos próximos episódios, né? É só no final desse episódio que a gente tem a introdução da doença 19, que inicia um dos melhores arcos aí de The Walking Dead e um dos melhores momentos aí dessa temporada. Revendo recentemente, porque a gente fez toda essa série reassistindo The Walking Dead, inclusive os vídeos dos cortes estão aí no canal, você pode ir lá e assistir a minha percepção revendo esses episódios hoje em dia. E, mano, esse arco é muito sólido.
sólido. Essa primeira metade da quarta temporada é extremamente sólida, eu sempre gostei muito, e vendo hoje em dia parece que valorizou mais ainda. É extremamente sólido, é extremamente interessante de se ver, ainda mais o Walking Dead do auge que ele tava entrando ali naquele momento. Era muito interessante, e nesse episódio a gente tem aquela mulher Sméagol, que é um negócio meio avoado, mas serve pra gente desenvolver um pouco do Rick, entender um pouco melhor o momento novo que o Rick tava, pra que o contraste chegasse, né, a crise chegasse depois, e a gente visse esse cara mudando de novo em meio à pressão, né, então era necessário ter esse núcleo da mulher Sméagol lá. Em contrapartida, no núcleo de ação do episódio, temos aquela busca de suprimentos no supermercado, que acaba dando muito ruim, e é uma set piece muito interessante, daquelas visualmente muito marcantes, né, extremamente gore, extremamente de tiro pra todo lado, uma ação bem interessante, do teto desabando, os zumbis espatifando no chão da maneira mais crua possível, muito efeito prático no meio, muito CGI também no meio, com o helicóptero caindo do teto, e no final, com a doença começando, mano, esse episódio é bem interessante, e ele só não tá mais acima por conta de ele ser um episódio bem tranquilo, né, é um episódio bem tranquilo no final das contas, se você comparar com os próximos aqui da lista. E no nosso sexto lugar, temos o episódio 1 da terceira temporada, olha só, esse aqui é muito foda, esse aqui é muito foda, sabemos que a terceira temporada tem seus problemas ali na segunda parte dela, e o final é extremamente desastroso também, mas a primeira parte, e sobretudo o episódio de início da terceira temporada, é simplesmente lendário, mano. A introdução da prisão é uma das coisas mais bem feitas que a gente teve aí nessa série, mano. É muito bem estabelecido, muito legal a gente ver ali os personagens, como eles estão depois de passarem 6 meses da estrada. Aqui é um ponto de virada muito grande, onde a série muda completamente, porque a gente tava saindo da segunda temporada, onde um zumbi podia acabar com você se você bobeasse, pra esse momento onde os caras simplesmente entram numa informação dentro da prisão e matam tudo que eles veem na frente. Tem umas sequências de ação de matança de zumbis, assim, onde os caras estão usando armas brancas agora pra lutar contra os zumbis, o que era bem raro nessas primeiras temporadas, e agora virou regra. Os caras matando zumbi com facão e tudo mais, era um negócio que era muito novidade na época, e todo mundo muito badass invadindo a prisão, e a gente com essa perspectiva de um novo lar, de uma nova comunidade crescendo ali, e ao mesmo tempo é uma prisão, um lugar extremamente assustador. E então fica nessa dualidade, será que esse é um lugar foda mesmo, e ao mesmo tempo parece uma mina de ouro? E também o final do episódio, onde a gente tem o sogrão levando a mordida na perna e tendo a perna arrancada pelo próprio Rick ali, numa atitude quase que de reflexo, que é muito foda, meu amigo. É muito foda ter adaptado esse momento logo pro início da temporada. No quadrinho esse momento também acontece, só que é com um personagem diferente, e é muito ali pro final do arco da prisão. Terem trazido esse momento logo pro primeiro episódio, pra logo começar assim, era uma das coisas que caracterizavam as season premieres dessa série, como sendo episódios sempre muito, muito, muito foda, sabe? E é o caso desse episódio, que é, cara, é um daqueles que é delicinha de assistir demais, mano. Chega com os 2 pés na porta e você pensa, caraca, como é bom ver esses caras de novo. Olha só meus caras aí, meus manos de volta. Ah, meu amigo, mas agora a seleção começa a ficar complicadíssima, porque agora nós estamos no 5º lugar, e do 5º lugar pra baixo, meus amigos, é só masterpiece indiscutível da história do audiovisual, manos. É só aquelas, mano, aquelas season premiere, aquelas estreias inesquecíveis. Então foi bem difícil ranquear os próximos lugares dessa lista, e todos eles são muito bons, vamos deixar isso logo estabelecido aqui. Eles perderam posições uns pros outros por muito pouco, sabe? Eles são todos muito bons, então foi bem difícil selecionar cada um, mas vamos aí pro nosso 5º lugar, o 6x1, episódio 1 da 6ª temporada, The First Time Again. Esse episódio, manos, cara, que cinemão esse episódio é, tá? Que filmão esse episódio é. Um episódio de 1 hora. As season premieres que tem 1 hora costumam ser bem interessantes mesmo, principalmente quando elas têm conteúdo pra durar 1 hora. E esse episódio é uma aula, né, de como você começar uma temporada lá em cima, sabe? Com um dos melhores protagonistas da história também, estrelando aqui esse episódio. Aí você me pergunta, Rick? É o Rick que você tá falando, né? Não, tô falando da horda zumbi gigantesca
gigantesca que aparece nesse episódio, que é simplesmente a melhor horda da história da série, mano. E o episódio já abre mostrando essa horda. É o primeiro take do episódio já mostrando essa horda. Você pensa, mano, será que eles botaram o episódio certo pra tocar? Porque do nada, a temporada já começa na correria e aí você vai voltando com aqueles flashbacks icônicos em preto e branco pra explicar o que gerou tudo isso, né? Por que aquela horda tá ali, o que tá acontecendo. E eles vão redirecionando a horda, o episódio é sobre isso, redirecionando a horda, enquanto o tabuleiro vai sendo armado pro que vamos ter ao longo dessa temporada. E era uma época, mano, que assim, era muito difícil fazer The Walking Dead nessa época, porque o Walking Dead estava no seu ápice inegociável, né, inegável, depois que chegou Alexandria ali, o Walking Dead ele chega na sua maturidade, quando eles entram em Alexandria, porque a gente tem simplesmente 50 mil personagens, 52 mil personagens e meio ali do bagulho, e você tem que desenvolver todo mundo, e todo mundo era desenvolvido nessa época, todo mundo tinha sua mini traminho, seu mini núcleo assim, todo mundo tava se desenvolvendo simultaneamente. Tínhamos a volta do Morgan ali, que era o contraponto do Rick, e o Rick bem impiedoso, tentando ensinar o pessoal de Alexandria a se defender, a ser mais duro e preparado pra esse mundo. O pessoal conspirando contra ele depois dele ter matado o Pete. E ao mesmo tempo, mano, a horda mais foda dessa série toda. E eles tomam tempo de tela, eles mostram a horda em detalhe pra você entender o nível dessa ameaça, o peso dessa ameaça, o quanto ela é potente e o quão perigoso isso pode ser. Porra, que início foda, mano. Mano, esse é um daqueles episódios que você assiste com uma satisfação muito grande, sabe? Com uma empolgação muito grande. Era aquela época que o Walking Dead era filmão, era só sentar lá e ficar confiante, porque o que você ia receber seria um conteúdo de qualidade, uma série de muita qualidade. E, mano, os caras estavam pela primeira vez peitando uma horda de zumbi que era simplesmente a maior horda que a gente tinha visto até então, manos. É muito foda a trilha sonora desse episódio, a montagem absurda desse episódio de intercalar tantos núcleos em tempos diferentes e fazer tudo ficar interessante, mano. Isso é muito foda, é um trampo gigante fazer. E o Walking Dead nessa época tava em outro nível, num patamar muito elevado, manos. E o mais legal disso é que ia ficar melhor ainda pros próximos episódios. Esse era só o gostinho, esse episódio é só o gostinho do que tá vindo aí, né? E agora a gente vai pro nosso quarto lugar, chegando perto do pódio, né? Mas no quarto lugar tem um episódio que na verdade me doeu colocar ele aqui, sabe? Porque eu gosto tanto dele, mas tanto dele. Ele é assim, um dos primeiros amores de The Walking Dead. E ele é tão foda, mas tão precioso, que foi difícil colocar ele só no quarto lugar. Mas aí você lembra do que tem ainda pela frente, mano, do que essa série já fez, e aí não teve como colocar ele mais acima. Mas ele tá ali. O lugar dele é tão merecido, mano. Ele é tão merecido. Estou falando do episódio 1 da segundinha temporada, meus amigos. Mais um especial de 1 hora. E, manos, um dos melhores episódios da série, mano. Esse é um dos melhores episódios da série. O início do que é a temporada mais foda de The Walking Dead, né? A temporada que, assim, que se você colocar na ponta do lápis, eu falei muito isso durante a nossa maratona de episódios antigos. Se você colocar na ponta do lápis mesmo, por A mais B, essa é a temporada mais perfeita de The Walking Dead. E muito disso depende do que esse primeiro episódio estabelece logo de cara, porque muita coisa acontece nesse episódio. Os personagens na estrada pela primeira vez, aquele engarrafamento irado, a horda aparecendo no meio do nada, e nessa época, mano, onde um zumbi podia dar trabalho, eles terem que enfrentar uma horda, meus amigos, escondendo embaixo dos carros, aquela tensão, aquele terror que era o Walking Dead naquela época, já que um zumbi era o suficiente pra você tremer na base, e era personagem se machucando, era zumbi tentando pegar a personagem, e é a Sofia se extraviando, onde você tem o início dessa incrível trama da Sofia e o Rick indo atrás, aquela cena da floresta que é perfeita, maravilhosa, super bem dirigida. Depois todo mundo indo procurar a Sofia porque ela sumiu, e aquela frição de você não saber onde foi parar a Sofia, onde é que ela tá, mano. E é o ápice dessa trama, né? Porque é quando você é confrontado com essa ideia de que tem uma criança perdida no meio do apocalipse zumbi, nessa época onde tudo era muito letal. Essa série que tava se provando ser bem ousada, bem perigosa nas decisões que tomava. Sem falar da ambientação, porque aqui a gente tem pela primeira vez esse The Walking Dead saindo daquele ambiente urbano e indo pra área rural de vez. E é aí que eu, pessoalmente,
piro muito no bagulho. E esse episódio é aquele primeiro episódio que chegou assim e eu pensei, mano, isso me pega tanto. Isso me pega tanto. Era tão engajante. Esse episódio ele tem 1 hora e ele parece que tem 20 minutos. Passa muito rápido. E sem falar também dele fechar com chave de ouro, estabelecendo outra parada muito importante, que é o fato do Kurao levar um tiraço no final do episódio, mano. Naquele único momento otimista do episódio, onde eles tinham achado aquele cervo, depois de toda aquela merda acontecer, o filho do protagonista ainda leva um tiro e você tem as duas crianças do grupo correndo um risco de vida muito severo logo no primeiro episódio, pra exemplificar bem o nível de periculosidade que é esse mundo e o quão ousada essa série é. É o início perfeito, mano. É o início perfeito de uma temporada. Ali, mano, é matador, mano. Não tem como parar de assistir ali naquele episódio. Você só quer saber do próximo imediatamente. E isso é muito foda. Eu adoro essa segunda temporada, eu adoro esse episódio. What Lies Ahead é muito bom. E agora a gente entra no nosso pódio, os 3 primeiros lugares, as 3 melhores estreias de The Walking Dead. Esses 3 próximos lugares que sobraram, todos podem ser considerados um dos melhores episódios da série, porque não são menos que isso, né? E em terceiro lugar temos 1x1 Days Gone By, o primeiríssimo episódio de The Walking Dead, um dos pilotos mais elogiados da história da série de TV. Até quem não gosta de The Walking Dead, até quem largou logo lá no início, gosta desse episódio. Ele é um episódio extremamente elogiado em todas as esferas, pelos mais diversos tipos de público, porque ele é o mais famosão também, né? Todo mundo começa pelo primeiro episódio, não é mesmo? Então, manos, uma infinidade de pessoas já assistiu esse episódio e uma infinidade de pessoas aprova muito esse episódio. E não é pra menos, mano. É um episódio que tinha muita coisa, muita responsabilidade, muita coisa que tinha que dar certo ali pro negócio funcionar, porque ele é a introdução. Esse episódio não podia ser ruim, esse episódio não podia ser mediano, ele não podia nem ser bom, ele teria que ser acima disso. Ele precisava acertar em cheio ali na identidade da série, ele precisava setar qual seria a identidade da série, a vibe ali. E esse episódio faz isso. Ele é cadenciado, mas interessante ao mesmo tempo. Você não percebe o episódio passando, por mais que ele seja extremamente simplista, extremamente simples. Você vai entrando nesse mundo aos poucos pelos olhos de Rick Grimes, que acorda depois de um coma. E é simplesmente um plot tão... sei lá, mano, é um negócio tão simples, mas que fecha tanto, sabe? É tão redondinho, é tão icônico, sabe? A trama do policial que acorda depois do coma e o mundo acabou. É um negócio que soa icônico só de você falar, porque é muito bem executado. É tudo ali, é muito... a essa altura do campeonato, depois de todos esses anos... tudo ali soa muito icônico, são muitos acertos, os zumbis, os infectados aparecendo pela primeira vez com aquela maquiagem absurda do Greg Nicotero, as locações, a entrada de Atlanta, Don't Open Dead Inside, o tanque de guerra no meio da cidade, as hordas de zumbi, tem tudo ali que caracteriza o Walking Dead e um monte de signos visuais que entram na sua mente, tão cravados aí no seu HD pra sempre. Esse episódio é muito icônico, ele é o favorito de muita gente, e se ele for o seu favorito da série inteira, mano, é justíssimo, porque é incrível esse episódio, ele é apoteótico, não cansa e tem 1 hora de duração também. Esse é um dos momentos mais incríveis da história da televisão, viu? E é o melhor piloto que eu já assisti numa série. E aí a gente vai pro nosso segundíssimo lugar, No Sanctuary, o 5x1, o episódio com a maior audiência da história do Walking Dead, aquele episódio que é um dos mais antecipados, um que teve um dos maiores hypes, né, por conta do gancho cabuloso ali, característico, né, de Walking Dead ali no final da 4ª temporada, que já tava muito foda, né, que já vinha ali de uma crescente de episódios fodas atrás de episódios fodas. A situação criada era muito foda pra esse episódio e tava tudo pronto pro pau quebrar, e o pau quebra nesse episódio. Mas como quebra o pau? Nossa senhora, eu nunca vi um pau quebrando assim. Mais um episódio que é o favorito de muita gente e é justíssimo também, e o que resume ele, na verdade, é essa palavra, é intensidade, mano. O episódio é intenso pra bosta. Intenso ao ponto de fazer você sentir medo, intenso ao ponto de fazer você sentir raiva. Muita ação interessante, muitos feitos, muitos acontecimentos relevantes e marcantes. E o início, né, que é sempre bom ressaltar a impressão inicial do episódio, né, sempre começa com alguma coisa acachapante. E esse episódio começa com uma das melhores cenas da série inteira, mano. Uma das cenas mais intensas da série inteira, que é a cena do sangradouro, com aquele gore
extremo e com propósito, porque não adianta você só meter um monte de tripa na tela. Não adianta você só meter muito sangue na tela e achar que isso vai dar peso pra sua trama. Não, tem que ter propósito. E ali tem propósito. Os caras estavam presos como se fossem gado num sangradouro, mano. Só que são humanos. E é absurdo, mano. Aqueles personagens encurralados ali, presos, sem ter muito o que fazer. Naquele contexto, mano. E eles vão matando um por um. Aí tá chegando os personagens que você já se importa há 5 anos já. Que você já tá acompanhando a trajetória deles há 5 anos. Não pode chegar neles. E se não fosse a Carol Rambo explodindo a porra do Terminus, mano, teria morrido todo mundo ali. E os reencontros no final do episódio, as cenas de ação, a fuga deles ali de todo lugar que dura o episódio inteiro. E é muito interessante. O ritmo frenético, a direção super bem feita do episódio. Esse aqui é um daqueles grandes momentos da TV e um dos grandes momentos, dos melhores momentos de The Walking Dead. Facilmente, esse episódio merece esse segundo lugar, assim, com uma facilidade tremenda. Mano, se esse episódio fosse um animal, ele seria isso aqui, mano. Ele é esse bicho aqui, mano. É selvagem essa porra. Isso aqui é selvagem, mano. Esse episódio é isso que define, a intensidade e selvageria. E em primeiro lugar, eu imagino que vocês nem saibam, nem imaginem qual é o nosso primeiro lugar aqui nesse pódio, né? Principalmente quem já é inscrito nesse canal. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve aí pra mais vídeos. Temos muito mais vídeos. 7-1. Ai, meu Deus do céu. The day will come when you obey. Esse aí mesmo. Aquele episódio lá do japonês levando uma paulada na cabeça. E o Ruivo também. Olha só. Eu não vou ficar estendendo muito sobre o porquê que esse episódio é muito foda, senão eu vou ficar mais 1 hora aqui. Porque tem muita coisa que torna esse episódio muito foda. Eu sugiro que você veja a nossa reação, porque recentemente reassistimos esse episódio em live e os cortes estão aqui no canal. Recomendo que você vá lá ver o vídeo. Recomendo também que você pode ver a nossa análise desse episódio também, que tem aí no canal, pra você saber tudo que move pra essa ser a minha estreia favorita e também o meu episódio da série inteira, que é o meu favorito. E não só isso, mas também o episódio de série de TV, que é o meu favorito da história, mano. Essa é a minha peça audiovisual favorita da história, mano. Mano, é um nível de intensidade que foi alcançado aqui que nenhuma obra consegue fazer. É só pelos sentimentos extremos que esse episódio consegue chegar, consegue alcançar, atingindo o público. Ele tira o pior de você, desde lágrimas a urros de raiva, e a direção impecável. É um episódio que não para um segundo. Tem uns 4 clímax nele, porque ele já tinha desenvolvido tudo e eles pegaram mesmo esse episódio pra ser o melhor da série. Então acontece as coisas mais absurdas do episódio, desde a primeira morte. Aí depois tem o momento do soco do Daryl, a segunda morte do Glenn, que é o momento mais cabuloso do episódio. Depois tem ali o Rick cortando a mão do Cole, aquele final com todo mundo catando os cacos. É muito momento marcante pra caramba. A cena do Pegue o Meu Machado. Mano, esse episódio é só o melhor de todos. Porra, é muito bom, mano. É muito bom, não tem como. Esse aqui, ele tá muito acima, assim, de todos os outros. Mas é uma margem muito longa, sabe, do segundo pra esse primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar inabalável. Tanto que, obviamente, quando vocês clicaram nesse vídeo, vocês já sabiam que ele ia estar no primeiro lugar, porque vocês já me conhecem. E mesmo os que não me conhecem já imaginavam isso, eu imagino. Porque, cara, 7-1, mano, é aquele momento. Um momento tão incrível que na época que saiu esse episódio, até quem não assistiu Walking Dead tava falando sobre o acontecimento. Até quem não sabia o que tava acontecendo tava falando sobre, mano. Era a vez que o Walking Dead furou a bolha completamente, mano. E muito. Repercutiu demais esse episódio. Que marco da história do Walking Dead e da televisão. E é isso aí, meus amigos. Pra mim, essas são as 11 melhores estreias de The Walking Dead. A ordem dos melhores primeiros episódios da série. E o que você acha a respeito dessa minha lista? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Comenta aqui embaixo na área dos comentários pra mim saber qual é que é a percepção dos senhores, qual é a diferença que a gente vai encontrar ali na lista de cada um. Vamos ver aí qual é que é. Vamos dar uma sondada aí. Deixa o like também no vídeo pra impulsionar ele pra internet pro mundo afora. É muito importante pra que esse conteúdo continue sustentável e a gente continue avançando, não só com os vídeos do Walking Dead aqui, mas também, principalmente, com o Próximo Mundo, nossa série pós-apocalíptica ambientada no Brasil, que já tem 4 episódios no ar aí. Se você gosta de Walking Dead, mano, e você tá caindo nesse vídeo de paraquedas, recomendo você entrar aí no canal, procurar o primeiro episódio, assiste aí. É apocalipse zumbi no Brasil, um zumbi que tem olho de fusca. É isso aí, mano, é isso aí. Também tem o making of novo que saiu recentemente, né? 1h40 de vídeo só falando de bastidores, de como foi desgastante, de como foi
uma provação produzir essa série, produzir esses episódios, de como eu sacrifiquei tudo e mais um pouco pra poder fazer essa obra acontecer. Tá aí, e assim é um dos que eu mais tenho orgulho de ter produzido, eu gosto bastante dele, eu gosto bastante dos make-offs de Próximo Mundo e principalmente de O Próximo Mundo, né? É o que eu mais tenho orgulho nesse canal e eu quero fazer isso pra sempre, né? Não só o Próximo Mundo, mas obras em geral audiovisuais criadas por mim. E isso tudo é possível graças aos senhores. Então muito obrigado, pessoal, por todo o prestígio, por toda a audiência, por ter assistido até aqui. Até mais e falou! Fui!